Rodrigo Barros e você. Oferecimento HP e Intel, a melhor tecnologia para a sua empresa. Flexform, excelência no que faz. E Grupo SMZTO, a maior holding de franquias multissetorial do Brasil. Nosso convidado de hoje defende o time de futebol com uma das maiores e mais fiéis torcidas do Brasil, mas também é respeitado e admirado por todos no mundo do esporte bretão. Começou aos 9 anos e aos 15 foi chamado para ingressar no seu time de coração, Esporte Clube Corinthians Paulista, aliás, nosso time de coração. Hoje são mais de 100 partidas disputadas e ele é o campeão brasileiro. Júlio César, goleiro do Corinthians, que prazer te receber, Júlio. Prazer todo meu, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui batendo um papo com você. E olha, pra quem não sabe, o Júlio vai bem na linha também. É uma pena, eu vou tentar resgatar aqui as imagens do Jogando Pelo Bem. Aliás, quero te agradecer aqui ao convite na primeira edição do Jogando Pelo Bem no ano passado. Foi muito bem na linha, fez 2, inclusive. Mas o jogo era meu, né, cara? Então acho que o pessoal deixou eu fazer o gol. Deixa eu chegar lá. Até que vai bem, mas você foi bem também, obrigado por ter ido também. O mais importante de tudo foi que a gente pôde ajudar muitas pessoas. Foi, é verdade. Foi muito carinhoso ali. Foi. Aliás, você tem isso. E eu quero começar aqui o nosso programa falando sobre isso. Você tem a simpatia, eu disse aqui no nosso editorial, você tem a simpatia não só do corintiano, mas das outras torcidas também. A gente tem aqui, inclusive na produção, São Paulino, palmeirense. Não deveria ter, mas a gente tem. E eles também são simpáticos ao Júlio César. E isso é seu, Júlio, a gente percebe isso. Isso não é uma estratégia que você tem, isso é seu. De onde você acha que vem isso? Olha, isso é muito importante, eu também me orgulho muito disso, porque muitas vezes eu tô andando na rua e o pessoal fala assim, pô, posso tirar uma foto com você? Eu sou palmeirense, mas eu admiro você, eu gosto de você, sou São Paulino, santista. Independente da equipe, a pessoa gosta da pessoa Júlio César, não só do atleta que tá com uma camisa do Corinthians e defende. Claro que meu time de coração, o time que eu defendo é o Corinthians, mas isso não me impede de poder ter uma amizade, poder ser carinhoso com os outros torcedores. Eu vejo muito Marcos falar isso, falar que já assinou muita camisa do Corinthians, camisa do São Paulo. Aliás, eu acho que você e o Marcos, agora que parou de jogar, aliás, o Marcos é capa, vamos mostrar aqui a capa da nossa Segredo do Sucesso, essa 31ª edição. Marcão é o goleiro da capa, é o personagem da capa. Ele se sobrepôs ao Palmeiras, né? Ele realmente conquistou isso. E você está conquistando isso, então acho que é muito legal. Parabéns que você continue nesse caminho. Ô, Júlio, quando começou esse sonho? Quando veio, assim, ser jogador de futebol? Olha, Rodrigo, eu sempre gostei. Eu, desde pequeno, fui apaixonado por futebol, por bola. Sempre gostei de ser goleiro. Meus pais sempre me deram luva. Todos os apetrechos de goleiro eles sempre me deram. Então, eu sempre gostei desde pequeno. Aos 9 anos, fui pro Guapira, um clube no Jaçanã. Fiquei lá até os 15. No Tucuruvi. É isso aí. Fiquei até os 15 anos e fui pro Corinthians. Aí comecei a levar a sério, porque até então eu jogava por puro prazer, diversão, porque gostava de treinar, de estar ali no gol, fazer cada defesa, e a partir dos 15 anos eu vi que isso poderia ser a minha profissão real. De estar num clube grande, de ter toda a estrutura, porque não adianta você querer ser jogador e não ter um time que te dê a estrutura. No Corinthians eu encontrei isso. Agora, tem uma coisa que você tocou em paralelo com os treinos, tanto no Guapira quanto, inclusive, no Corinthians depois, que foi ser entregador de marmita. Foi. Ih, minha mãe criou a gente com isso. Minha mãe e meu pai, ela desde pequeno... O dinheiro da marmita. Dinheiro de marmitex. Minha mãe sempre teve restaurante, foi cozinheira. E a partir do momento a gente viveu só disso. Ela fazia as marmitex, eu e meu irmão ajudava a fechar. Quando era perto de casa, a gente pegava a bicicleta e ia entregar. Quando era longe, ela tinha uma perua bem velha mesmo, que ela colocava o isopor lá na perua. Colocava as gente dentro. Eu não sei se é verdade, mas aí nos bastidores, eu ouvi o seguinte: a tua mãe não dirigia bem, você passava um medo na perua. Passava, cara. A primeira vez, isso até é uma coisa que é bom a gente nós vamos falar aqui, mas é bom a pessoa não repetir. Ela não tinha carta e ela tinha um motorista que fazia isso pra ela, o cara faltou. E ela estava começando a aprender a dirigir. Aí eu era bem pequeno, a gente pegou, fomos entregar a marmitex nesse dia. Foi um susto danado, não aconteceu nada demais. Depois ela começou a aprender, tirou carta e começou a dirigir bem. Hoje em dia é uma excelente motorista, mas na época, quando estava aprendendo, foi difícil. Aliás, falando da tua mãe aqui, eu quero relembrar um episódio do ano passado, Júlio.
No Campeonato Paulista, e pouca gente acho que sabe disso, quando você viveu aquele último jogo contra o Santos, você tinha ficado praticamente 2 semanas acompanhando a tua mãe no hospital. E você não revelou isso a ninguém, você sofreu aquilo pra você sofreu aquilo sozinho. Mas eu acho que ali tem uma mão que trabalha por você. Sim. E tem alguém trabalhando por você que é o nosso Deus. Como é que foi para superar aquele momento? Rodrigo, muita gente, quase ninguém sabe dessa história. Minha mãe teve um problema muito sério, tem ainda, mas graças a Deus está tratando e está melhor, um problema pulmonar. E uns 15 dias antes da final contra o Santos, até na primeira final já mesmo, ela já estava internada, com um problema muito sério, ficou muito tempo no hospital. E eu me revezava de treino, hospital, treino, ia dormir em casa só um pouco, estava com ela sempre. E antes de ir para o jogo da final, eu passei no hospital, dei um beijo nela, ela falou assim, olha, quando você voltar, volta, vem com o título, vamos comemorar, mesmo que eu esteja aqui dentro, aqui, não tem problema. E isso, por partes, influencia. Claro que não dá para você colocar a culpa tudo no que aconteceu nesse episódio, mas uma coisa vai influenciando a outra. E aconteceu aquilo lá que foi, acho que a pior fase da minha carreira até então que eu vivi, foi um momento muito difícil, mas mesmo assim acabou o jogo lá em Santos, eu voltei para São Paulo, passei no hospital, fiquei com ela, onde estava minha esposa, meu irmão, a gente acabou se abraçando ali, conversando, foi um momento muito difícil, mas foi que nem você falou, acho que a mão de Deus vai trabalhando, vai fazendo você passar por certas coisas, que no momento ali, para mim, foi um momento muito difícil, foram dias sem dormir, foram dias, às vezes, chorando, mas que depois disso foi um amadurecimento muito grande. Passei por aquele momento e, graças a Deus, depois serviu para que eu pudesse ter mais experiência. E Deus abençoou, né, Júlio? Veio o Campeonato Brasileiro, Corinthians campeão. Foi um ano que começou de uma maneira... Nós fomos eliminados na Libertadores, perdemos o Campeonato Paulista e no final acabamos sendo campeão brasileiro. É verdade, foi o grande presente. Foi. E você, inclusive, pela Gazeta, o melhor goleiro do ano. Melhor goleiro do ano, então, acho que... consecutivo, 2 vezes, 2010 e 2011 já foi... Aí pra você ver, Deus vai fazendo as coisas da maneira certa, eu não tenho o que reclamar, graças a Deus. Aliás, sempre foi assim. E isso desde a tua infância, Júlio. Qual foi o momento mais difícil da tua carreira, isso ainda na juventude, eu quero dizer, não já como profissional, onde você, de repente, em algum momento pensou, será que eu devo desistir? Olha, Rodrigo, acho que o momento mais difícil, antes de eu chegar no profissional, até no Corinthians, foi quando eu jogava no Guapira, porque eu não tinha condições, às vezes todo mundo fala assim, é história de jogador, todo mundo conta a mesma história, mas eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus, não tinha dinheiro para comprar uma chuteira, uma luva. Eu lembro até hoje que minha avó me deu uma vez o dinheiro, ela me deu 52 reais para comprar uma luva. E eu fui no shopping e falei, vou comprar uma luva de 50 reais e R$2 eu volto para pegar o ônibus. A luva custava 52 reais, eu todo cheio de vergonha, fui e comprei a luva por 52 reais e voltei andando para casa, cara. Olha só. E se eu chutando baixo eram uns 10 quilômetros, cara. Eu voltei andando para casa. Então, você passa por certas coisas. Aliás, andando para casa eu tenho uma outra história sua, e aí eu quero que você me confirme agora. Você tem, a gente falou da simpatia, mas também muita generosidade. E eu sei de uma história que tua mãe te deu dinheiro para você voltar do treino no Corinthians, aí já no Corinthians. Sim. Você foi pro treino e na volta você demorou para chegar. Quando você chegou, ela estava muito preocupada com você e ela falou, meu filho, onde você estava? E você falou, não, é que eu tive que voltar andando. Conta essa história, gente. Porque eu encontrei uma mãe com um menino e eles tinham perguntado se não tinha dinheiro de uma passagem, e porque ela só tinha de uma e ela precisava voltar para casa. Eu não lembro qual foi o motivo, se ela tinha ido no hospital, alguma coisa, e eu acabei dando o dinheiro da minha passagem. E voltei a pé, era menino. Você falou, eu sou menino, tenho saúde. Era menino, tenho saúde, vambora. Tô tudo forte aqui. Porque às vezes eu me coloco na situação dos outros, porque já passei muita dificuldade, às vezes com a minha mãe mesmo, a gente passava dificuldades, a gente tinha que passar por baixo de um ônibus, é uma coisa constrangedora para uma mãe ter que levar o filho por isso. Então, quando você pode ajudar, por mim não tem problema nenhum. E aí você falou, inclusive, dessa dificuldade. Eu sei que tinha dia antes que tua chuteira rasgava, tinha que costurar ali a chuteira, não tinha dinheiro pra comprar chuteira. A calça, então, era a pior coisa que tinha. A calça vivia com aqueles remendos, sabe quando a gente vai pra escola com aqueles remendos? Minha avó fazia isso direto, costurava todas as minhas calças, porque era uma calça para treinar e jogar.
No Guapira a gente não tinha isso, tinha que voltar para casa, trazer a calça de volta para lavar. Sim, Então, sim. eu, com essas coisas, eu aprendi muito. É importante você passar por isso para você dar valor. Hoje eu dou valor para os roupeiros do Corinthians. Hoje eu tenho pessoas lá que eu não lavo minha luva de treino, eles lavam minha luva. A de jogo eu cuido, eu gosto na hora de jogar, eu que cuido dela, tudo. Mas se eu precisar lá, eles lavam minha chuteira, engraxam, faz tudo o que tem que fazer. Claro. Então isso eu dou valor pro trabalho de qualquer um e já sei o que é. Aliás, esse é um exemplo bom do esporte, e aí principalmente o esporte coletivo. Você está citando aqui o roupeiro, né? Sim. O sujeito que acompanha, às vezes não tem essa sensibilidade. E o esporte coletivo, eu acho que ele tem isso. Ele traz pra gente essa noção de equipe, essa noção do que de fato é um time. Como que todos os stakeholders e todo mundo que participa do processo é muito importante. É muito importante, porque sem eles a gente não teria roupa, não teria chuteira, não teria nada. Então, às vezes você perderia tempo a lavar uma roupa, uma chuteira, e esse tempo que você não está fazendo isso, você está trabalhando, está fazendo. Então, todo mundo é muito importante. Futebol não se faz de 11 só, não. Júlio, você foi campeão da Copinha, que era a antiga Copa São Paulo de Futebol Júnior, 2004, 2005, Isso. aos 19 e aos 20 anos. Isso. Naquele momento, em 2005, quando você foi campeão, você falou, minha carreira decolou? Não, Rodrigo, não. Ainda não. Você tinha a noção dúvidas. de que... Sim, tinha muitas dúvidas, tinha muitas incertezas, porque eu sei que tem um passo ainda maior do que você ganhar a Taça São Paulo, que é você conseguir se firmar no profissional, você ter uma oportunidade verdadeira. Eu subi no time do Corinthians, tinha Tevez, tinha Mascherano, tinha Roger, Carlos Alberto, Fábio Costa. Era um baita time, então eu sabia que ia ser difícil a oportunidade. Então, você ser campeão na categoria de base não significa que você vai ser bem sucedido no profissional. Ou também vice-versa, às vezes você não vai muito bem na de base e rapidinho você já está jogando no profissional. É verdade. Mas eu tinha essa consciência, sabia que tinha que trabalhar muito ainda porque não tinha ganho nada. Aliás, você chegou a jogar em 2005. Joguei uma partida contra o Figueirense no Pacaembu. Foi a tua estreia enquanto profissional. Quando profissional. Você esperou de 2005 praticamente até 2009 para de verdade ser o goleiro titular da equipe do 2010, falar a verdade. 2010 foi onde eu comecei a ter sequência mesmo. Eu fiquei de 2005 a 2008 sem fazer uma partida pelo profissional. Uma partida? Sem fazer nenhuma. Em 2008 eu joguei algumas partidas no Paulista, na Série B. 2009, pouquíssimas partidas até chegar a 2010. Então, são 5 anos. E do dia que você entrou até hoje, qual foi o momento mais glorioso que você falou, poxa, hoje foi o dia? Campeão brasileiro. Aquele jogo contra o Palmeiras, para mim, foi o jogo que eu vou guardar para sempre na minha memória. A gente empatou 0-0, foi um jogo que eu fui muito bem. Tem um jogo contra o Palmeiras também na semifinal do Paulista, que eu acabei pegando o pênalti. Foi um momento legal, mas ser campeão brasileiro dentro do Pacaembu, o Corinthians nunca tinha sido campeão do torneio nacional dentro do Pacaembu. Eu posso dizer isso para meus netos, meus filhos, que eu fui o primeiro. Então isso não vou esquecer jamais disso. E para quem é corintiano, então, não esquece também. Não esquece. Acho que foi por ser em cima do Palmeiras. Nós fomos para Florianópolis, querendo ser campeão lá já, porque se nós ganhássemos do Figueirense e o Vasco empatasse, a gente já garantia o título. Sim. E o Vasco fez um gol no último minuto, foi um balde de água fria. Mas pensando depois, foi muito melhor ser campeão no Pacaembu. Muito bom. Júlio César, eu vou te pedir um minuto. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o goleiraço, campeão brasileiro do Timão, Júlio César. Até já. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Voltamos na entrevista com o goleiro de mais de 30 milhões de fiéis, Júlio César, goleiro do Corinthians. Ô Júlio, a gente falou muito dessa sua experiência até chegar no profissional. E você viveu em 2010, logo quando você de fato conquistou a posição, a oportunidade de jogar com o Fenômeno. E aí eu acho que é uma oportunidade mesmo. Como é que foi essa experiência? Ele pôde, e aqui a gente está falando do Ronaldo, evidentemente, ele conseguiu te passar algo a mais? Você conseguiu aprender com o Ronaldo o que você não aprendeu com outros jogadores? Sim, Rodrigo, para mim, eu sou um privilegiado por poder falar que joguei ao lado do Fenômeno, né? Então, ele é um fenômeno não só dentro de campo, mas como fora também.
Com ele, ele sempre falava assim, pô, tem que ficar um pouquinho mais no treino, tem que fazer mais alguma coisa. E eu ficava muitas vezes com ele, às vezes batendo pênalti, às vezes ele fazendo uma finalização, e ele falava, pô, Júlio, se você ficar mais de pé, você vai complicar mais que eu finalize, que eu faça o gol, você não facilita pra mim. Me dava umas dicas, me mostrava como é que era. Isso ele me ajudou dentro de campo. Mas fora de campo, jogar com um cara que conquistou tudo, foi 3 vezes melhor do mundo, e para você ver a humildade, a simpatia, o empenho dele de trabalhar, de fazer as coisas corretamente. De querer te ajudar. De querer ajudar você, de um cara que é correto depois de ter ganhado tudo. É um cara que podia estar ali no Corinthians e falar assim, pô, vou vir aqui, passar um pouquinho e vou embora. Não, mas o cara levou a sério, gostava daquilo que fazia, então... Aliás, você percebe muita coisa com esse teu exemplo que não é à toa que o Ronaldo é muito presente, né? Ele faz a diferença quando ele está presente, né? Faz. A imagem dele é uma imagem muito tipo boa, positiva. Ele tá perto do grupo, a gente dava muita risada com ele. Era um cara que, sabe, acolhia todo mundo muito bem. Tem boas resenhas. Tem histórias dele são histórias de jogadores totalmente consagrados no futebol internacional. Sim. E a gente conseguia ouvir essa história, dava risada e presenciava muita coisa boa. Muito bom. Ô, Júlio, aqui no meu HP Elitebook, eu tô olhando um pouquinho da tua... Agora, né, dos últimos jogos e tudo mais. Você terminou 2011 com 109 jogos. E agora, em 2012, já fez uma porção deles. E tem uma coisa chegando e vocês estão muito bem, o Corinthians está muito bem, que é a questão da Libertadores. Esse é o ano do futebol? Esse é o ano do Corinthians na Libertadores? É um ano muito promissor, é um ano que está tudo correndo muito bem da maneira que todo mundo pensou. A gente sabe que a gente vai passar de fase na Libertadores, tudo, e a gente vai ter equipes que também estão muito qualificadas para isso, mas a nossa equipe, por ter mantido o elenco do ano passado, ter reforçado mais aí no elenco que já era bom e tá no caminho certo, a torcida do Corinthians está entendendo isso, que é muito importante deixar um pouco a pressão de lado. A gente entra no Pacaembu, não entra com aquela pressão toda, o torcedor está ajudando, ele está do nosso lado, a gente está sentindo isso. Então é um ano que a gente pode conquistar uma coisa muito grande e entrar para a história de vez do Corinthians. Sem dúvida. Mano Menezes. Foi fundamental na minha carreira. Foi o que me deu a oportunidade, a minha real oportunidade mesmo. Foi um treinador que, na época que eu estava com ele lá, eu não estava indo para os jogos. Eu fui no quarto dele uma vez, conversei com ele, falei, professor, estou fazendo uma coisa de errado, está acontecendo alguma coisa, será que eu tenho que buscar espaço em outro lugar, o que tem que acontecer? E ele chegou para mim e falou assim, não, Júlio, fica no Corinthians porque aqui é o seu lugar, tenha paciência, trabalha que a sua hora vai chegar. Então, se não fosse um treinador com uma visão muito boa, um cara que tá ali para te ajudar de muita qualidade, hoje eu poderia nem estar no Corinthians, então sou muito grato a ele. Olha só, aliás, foi ele que, como você colocou, te colocou como titular do Corinthians e te consagrou como titular do Corinthians. E agora, o Mano Menezes é o treinador da Seleção Brasileira. Onde é que ele tá dormindo, Júlio César? Vamos descobrir onde é que é o hotel que o Mano tá ficando. Vai lá no quarto e bate um papo com ele, pô. Pô, se pudesse, seria muito bom. Ele é um cara que tá chegando essa hora, Júlio? Olha, eu hoje me sinto preparado. Não sei se na cabeça do Mano é a mesma coisa, se ele vê desse jeito, mas hoje eu me sinto muito mais maduro, experiente, pronto para alcançar um novo objetivo na minha vida, um outro desafio, que é a Seleção Brasileira, que é um sonho. Mas estou preparado. Tudo está fazendo com que você chegue lá, porque agora, além do Mano, você tem um novo aliado. Andrés. Que é o Andrés. Como é que foi trabalhar com o Andrés, que já se tornou, né, nesse pouco tempo de Andrés no Corinthians, porque foi pouco, pelo que ele fez, eu acho que foi pouco, uma das maiores referências na história do clube enquanto presidente, Júlio? Olha, é bom ter o Andrés lá na seleção, porque a seleção ganha, o nosso país ganha com isso. É bom que ele conhece também o meu estilo de trabalho e sim de todos que estão no Corinthians também. Mas eu conheço o Andrés, acho que desde quando eu cheguei no Corinthians. O Andrés foi meu diretor na base, nas categorias de base, ele sempre foi meu diretor. Subi profissional, ele assumiu como presidente. Olha só. E é uma pessoa que mudou o jeito do Corinthians de pensar. Ele colocou o Corinthians num patamar que nunca esteve, como um time mesmo de muita qualidade, uma estrutura imensa. E também acreditou muito nos meninos da base. Hoje em dia está subindo muitos meninos. Você fala assim, mas o time titular só tem você, mas tem muitos ali treinando. É porque o time titular hoje é um time sólido, é um time que já tem suas peças prontas. Então não tem como você colocar 5 meninos da base, mas o espaço está aberto, os meninos estão vindo treinar. Isso se deve muito ao Andrés, que abriu a mentalidade no Corinthians. Abriu a mentalidade no Corinthians e agora no futebol de modo geral. Acho que o Corinthians fez, a gente falou aqui do Ronaldo, e o Andrés trazendo o Ronaldo para o futebol brasileiro, trouxe uma autoestima ainda maior para o futebol brasileiro. Ter um jogador
no patamar do Ronaldo, o fenômeno do futebol, jogando no Brasil, foi algo que revolucionou. Depois dele vieram outros, né? Sim. Voltou o Elano pro Santos, voltou o Ronaldinho Gaúcho pro Flamengo, voltaram outros jogadores, o próprio Marcos Assunção tá arrebentando no Palmeiras. Fred voltou pro Fluminense. E o Brasil ganhou mais autoestima. Você percebe hoje, dessa sua vida no futebol, que o Brasil está se consolidando enquanto profissionalismo? Tá. Do que era para o que está hoje, o Brasil melhorou muito. E eu vou ser até ousado um pouquinho dizer que em um curto tempo o Brasil vai se tornar uma potência como nunca se foi antes aqui. Porque tá cada vez mais na cara que os jogadores de fora estão vindo para o Brasil, não do Brasil estão querendo sair. Posso dar o exemplo do Neymar, que até hoje está no Brasil. Antigamente, a nossa economia, o nosso futebol não teria cacife para segurar um jogador do nível do Neymar. Então a gente está conseguindo fazer isso. Então os atletas querendo voltar e os que estão aqui querendo ficar, isso está fazendo o Campeonato Brasileiro ser o mais disputado no mundo. E os gestores? São pessoas qualificadas que entendem de futebol, que estão fazendo o futebol virar cada vez mais profissional. Eles estão dando oportunidade. Vou tirar o exemplo do Edu, que é o nosso gestor lá no Corinthians, está nos ajudando. Ele consegue fazer com que o atleta fique mais próximo da diretoria, que o atleta possa opinar muito mais, tenha liberdade dentro do clube. Isso, o clube entendendo o que o jogador quer, o jogador fica muito mais feliz e todo mundo ganha com isso. Aliás, o Edu tem a experiência como atleta, né? Essa é a diferença. E jogou lá fora. Foi 6 anos jogando no Arsenal, tem os dois lados. Jogou no Valência. Ele tem esse conhecimento. Júlio, Copa do Mundo tá chegando. Faltam 2 anos para a Copa do Mundo. Agora a coisa tá mais séria do que parece. Não quero aqui discutir com você infraestrutura. Não quero aqui discutir com você se teremos ou não os aeroportos preparados, a rede hoteleira preparada, porque esses, sem dúvida, são os desafios que o Brasil tem. Mas eu acho que tem um maior. Eu acho que tem algo que o Brasil ainda não está aproveitando. Eu espero que acorde ainda esse ano, ainda em 2012, né? Que o nosso Ministério da Educação possa ter um trabalho. E você é uma experiência viva disso. Eu quero que você conte sobre isso. O Brasil tem a oportunidade de utilizar a Copa do Mundo, de utilizar o futebol como inclusão social. E de preparar as crianças, não só para serem profissionais, como o Júlio é, mas principalmente para serem cidadãos. Eu quero que você conte dessa tua experiência no futebol, Júlio. E aqueles que não se tornaram jogadores de futebol, seus amigos, o que eles fazem hoje? Sim, primeiro eu vou começar por mim. Eu, se não fosse futebol, onde eu nasci, e os meus amigos que cresceram comigo, muitos hoje, não partiram para um caminho muito legal. Mas o futebol me fez e me abriu os olhos para um caminho bom, que é você ser uma pessoa educada, você ser uma pessoa que tem princípios, que você tem caráter, que você sabe cumprir com seus compromissos, tem responsabilidade. Isso o futebol, não só o futebol, o esporte em geral, independente qual seja a modalidade, isso faz com que você se torne uma pessoa melhor. Eu tenho amigos que começaram a jogar comigo, que não deram certo no futebol, mas deram certo na vida. Porque desde pequeno souberam o que é ter uma vida regrada, a uma boa alimentação, a descansar na hora certa, a não poder fazer extravagâncias fora do futebol, poder conhecer coisas que não agregam na sua vida. Então o futebol tem esse poder, o esporte tem esse poder. Se a gente pudesse abrir um pouco os olhos para que a gente pudesse ajudar mais pessoas carentes que estão numa vida que não tem capacidade de enxergar um futuro melhor, o esporte pode trazer isso. Verdade. Eu vou dar um exemplo do Corinthians agora, que na Arena Corinthians, lá onde vai ser a abertura da Copa do Mundo, está colocando agora presidiários para trabalhar lá. Então isso é uma inclusão, você está trazendo pessoas que não têm um caminho para seguirem e estão dando uma oportunidade. Quem sabe daria uma pessoa que ia sair da prisão, ia voltar para o mesmo mundo onde estava, mas vai poder, numa experiência que teve ainda na prisão, saiu para trabalhar, vai poder achar um caminho melhor. É verdade. Ô Júlio, você é um cidadão diferenciado, né? Eu comecei a nossa entrevista falando sobre isso. Você é respeitado, você é admirado pela torcida do Palmeiras, pela torcida do São Paulo, pela torcida do Santos, por todos os torcedores, de modo geral. E você tem um jeito diferente enquanto jogador de futebol. Você se prepara para isso? Sim, eu acho que isso vem muito também de berço, né? Vem muito da educação que você tem, de tudo que você faz. Mas eu sou uma pessoa que eu procuro novos conhecimentos, novas experiências. Você estuda?
Estudo inglês. Estudo inglês há quase 3 anos já. Olha só. Não falo tão bem porque às vezes não pratico muito, mas estudo Vai bastante. ter que passar uns dias nos Estados Unidos, no Canadá, em algum lugar aí. Olha, hoje, graças a Deus, pelo futebol, tudo que o futebol me dá é uma coisa que me proporciona. Todo ano eu procuro viajar nas minhas férias, ficar uns 10, 15 dias, e eu posso também estudar. Eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas graças a Deus eu posso ter, então eu procuro usar isso ao meu favor. Estudo o ano inteiro, final do ano vou lá, faço um embromation lá um pouquinho e acabo aprendendo bastante. Dá uma desenrolada. Dá uma desenrolada, dá pra falar um pouquinho. Você agora se tornou empresário também. Você tem uma loja do Poderoso Timão. Isso. Como é que surgiu isso? Que vontade foi essa? A gente tem uma loja da Poderoso Timão junto com a minha esposa, fica no shopping ali na Moca, Shopping Moca Plaza, e a gente dava pro... O Júlio já aprendeu a ser vendedor, rapaz. Empresário tem que ser. Vendendo, já tá merchandising. Merchandising. Mas isso foi uma oportunidade muito boa. A gente já estava pensando em alguma coisa que a gente pudesse começar a investir numa coisa que me ajudasse depois que eu parasse de jogar futebol. E surgiu a oportunidade de a gente conversar com a franquia, com todo mundo que organiza, por ser do Corinthians, tive uma abertura muito boa, uma identidade, não é uma coisa apenas que eu pego e quero ganhar dinheiro, é uma coisa que dá prazer também, é uma coisa que eu vivo isso 24 horas. Claro. Então a gente conseguiu fazer com que isso tornasse uma coisa rentável pra gente. Minha esposa toma conta, eu sempre quando eu posso vou lá ajudo, não sou eu que estou à frente de tudo porque não tem como. Claro, teu foco é o futebol. É o futebol. E o dela é cuidar da loja, ela faz isso muito bem. Então a gente pode começar uma coisa hoje que daqui a 10 anos, 8 anos, 12, não sei quando eu vou parar de jogar bola, possa ser uma coisa que vai me trazer uma renda. Ficar como legado. Sim. Muito bom, boa ideia. E a Simone, né, que é a tua esposa, desejamos muita sorte. Obrigado. Na loja. A vida de jogador Vamos aproveitar, é curta. né? Então, quem tiver a oportunidade de ir até o Shopping da Moca, dá uma passada lá, você que é corintiano, e compra na loja do Júlio. Por favor, vai ajudar. E aí manda um Twitter pra ele. Tô te dando lucro, hein, Júlio? Por favor, vai ser muito bem tratado. Maravilha. Júlio, infelizmente a gente tá chegando ao final. Eu preciso saber se você tá confortável nessa cadeira. Muito bem confortável, que eu sou meio... eu não consigo... eu sou meio ativo, por isso. Ansioso. É. Mas olha só, essa cadeira é da Flexform. A Flexform também nos orgulha muito, porque é a maior indústria de cadeiras e poltronas para o mercado corporativo da América Latina. Então a Flexform, excelência no que faz. Faça como o Júlio, ó, fique confortável nas cadeiras da Flexform. Gostou? Tá aprovado, né? Eu indico. Olha aí, o Julião tá indicando. Julião, infelizmente a gente tá chegando ao final e eu quero fazer um bate-bola rápido. Pode ser? Pode, vamos lá. Tite. Foi fundamental na minha carreira. Sem ele eu não conseguiria ter mantido o mesmo nível de jogo depois daquela partida do Santos. Sonho. Campeão da Libertadores. Uma paixão. Futebol. Júlio César, se você hoje fosse presidente da República, se você tivesse o poder da presidente Dilma, qual seria a sua primeira iniciativa, Júlio? Com certeza educação. Educação e saúde. Acho que o nosso país precisa muito melhorar nessas duas partes para que a gente possa, primeiro, ter pessoas, crianças capacitadas para que façam o nosso país ser melhor. E a saúde do nosso país é muito precária. Seleção brasileira. Se Deus quiser, é um sonho, mas que em breve eu posso realizar. Copa do Mundo. Copa do Mundo, espero estar lá. Júlio César, vai estar. Obrigado. Ô, Júlio, logo na tua chegada aqui, ó, fizemos essa belíssima foto. Ficou muito boa a foto, hein? Ficou ótima. Deu até cabelo pra você, tem até cabelo na foto aqui. Careca é opção, viu? Mas ainda tem cabelo aí. Tá certo, olha lá, ficou muito boa e a foto foi impressa na nossa HP Envy com tecnologia e-print. E fica como um presente aqui para você. Obrigado, Rodrigo. Vai ser recordação do nosso programa. Vai ser guardado com muito carinho e pela qualidade aqui vai ficar lá na sala de casa. Isso aí, o dia que você quiser tirar foto boa, HP Envy. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Grande Obrigado. Júlio César, esse goleiraço do Corinthians. E olha, realmente, né? Eu comecei o programa falando em admiração e respeito que ele tem das torcidas, mas você vê aqui a simpatia e a inteligência que tem o Júlio. E fica aqui mais uma agenda positiva para o nosso país. Vamos aproveitar este momento de Copa do Mundo e de Olimpíadas como legado. Legado para a inclusão socioeducacional dos nossos jovens. Essa mensagem que fica hoje no nosso programa. Agradeço o seu carinho e também, é claro, a sua audiência. Eu espero você sempre de domingo a sexta-feira. Fique agora com o Júlio César, as maiores imagens do nosso Timão Esporte Clube Corinthians Paulista. Um abraço e até a próxima. Bateu bonito!
Rodrigo Barros e você. Oferecimento HP e Intel, a melhor tecnologia para a sua empresa. Flexform, excelência no que faz. E Grupo SMZTO, a maior holding de franquias multissetorial do Brasil.